Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Meu nome é Robson Ferreira e eu sou criador e fundador do canal Espírita Semeando Luz. E esse é o nosso primeiro vídeo que a gente grava para vocês aqui. Hoje nós vamos falar como surgiu o Espiritismo, né, a história por trás da doutrina. Mas antes de começar, eu queria dar alguns recados para vocês. Esse canal a gente criou com o intuito de divulgar, né, a doutrina espírita, Brasil afora, mundo afora. E tudo que a gente arrecadar aqui vai ser doado, a gente não pretende ficar com nada, né? Nós vamos fazer a obra aí que foi o que Chico nos ensinou, né? Que Kardec também nos falou. E para começar esse primeiro vídeo, a gente, antes de falar do Espiritismo, a gente tem que trazer como surgiu o Espiritismo, né? Então esse primeiro vídeo é isso, nós vamos trazer, vai ser uma aula rápida aqui, né? Bem dinâmica mesmo, no sentido que vai ser o canal, para a gente trazer para vocês toda a história do Espiritismo. Antes de começar, eu quero que você curve aí sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer uma pequena oração aqui para que a gente possa compreender melhor, né, para que Deus possa nos preparar, para a gente trazer a palavra para vocês, que vocês possam receber da melhor forma possível. Então, querido e amado Deus, estamos aqui diante da sua presença, junto com os nossos pais, né, para poder estar aqui trazendo essa palavra, trazendo essa primeira aula aqui no nosso canal. Que o Senhor possa abençoar a nossa aula, que a gente possa trazer com palavras simples e dar entendimento para todo mundo que está em casa, para poder acompanhar, né? E que essa palavra seja uma palavra que traga calma, que traga paz, que traga alguma coisa de boa na vida das pessoas para quem o Senhor difundir essa palavra. O Senhor sabe do fundo do nosso coração qual é o intuito que a gente montou o canal, assim, para ajudar as pessoas. Então, meu Deus, nos faça prosperar. A gente está aqui para poder fazer as suas vontades, e foi através de uma palestra que o Senhor tocou meu coração para que a gente criasse esse canal. Então, juntamente com os espíritos que aqui estão também presentes, que eu posso sentir, a gente tem certeza que o nosso canal vai para frente e vai ser um canal de bons frutos para as pessoas que gostam de ouvir uma boa palestra, gostam de ouvir uma boa palavra. Então, desde já a gente agradece e vamos para o vídeo. Assim seja. Bom, terminando agora a nossa oração, né, inicial, a gente vai, já como mencionado aí, como surgiu o Espiritismo, né, a história por trás da doutrina. Então, vamos lá. O Espiritismo, ele é uma doutrina, né, que nasceu há muitos anos atrás na Europa, né, começou na Europa. Então, sim, para começar, uma pergunta: como nasceu a doutrina que hoje transforma milhões de vidas? É o que nós vamos descobrir agora, né? Na Europa, no século XIX, havia ali a Revolução Industrial, né, a ciência crescia, né, com o desenvolvimento das máquinas, né, com a tecnologia começando a gatinhar ali, dar os seus primeiros passos, né, mudanças religiosas, né, a gente começou a questionar mais a Igreja Católica, o pessoal começou a questionar muito na época, né, vieram os protestantes, enfim, várias as coisas acontecendo no mundo ali, né, o renascentismo. Então, enfim, a gente via que o mundo estava evoluindo, né, e com isso começaram a haver questionamentos, né, muitas perguntas sem respostas. Então, sim, é normal de quando as coisas começam a alterar, começam a mudar, as pessoas vão evoluindo e, consequentemente, coisas novas vão surgindo e perguntas sem respostas, né? Isso é normal, faz parte da evolução, né? A gente vive isso hoje também, né? Tem várias perguntas aí que a gente ainda não tem as respostas. E com isso, começaram a aparecer alguns fenômenos misteriosos, né? As famosas mesas girantes, quem que já não conseguiu acompanhar aí, né, que o pessoal se reunia ali junto com uma mesa redonda e de repente a mesa começava a girar. Então, esses fenômenos começaram a acontecer, né, mundo afora. E isso foi despertando o interesse das pessoas em tentar descobrir. Muita gente falava que era falso, né, muita gente duvidava, enfim. E aí, com isso, as pessoas começaram a estudar para entender esses fenômenos. Realmente, será que era farsa? Será que tinha acontecido alguma coisa? Será que era verdadeiro? Será que realmente era alguém falando
de um ser, né, superior falando com a gente. Então foi quando começaram a ver esses questionamentos acerca desses fenômenos, né? Então, assim, aqui falando um pouco das mesas girantes, né, no início do século XIX na Europa, o fenômeno intrigante chamou a atenção de muitas pessoas, mesas que moviam sozinhas. Então, sim, mesas chegavam, como está na imagem, chegavam a se levantar, enfim. Mesas levantavam, giravam, batiam, se deslocavam sem que ninguém as tocasse. Salões de residência. O fenômeno ocorreu em diversos países, em salões, em casas particulares, em reuniões, atraindo curiosos e estudiosos. O início de uma investigação. Esses fatos deram origem a investigações sérias que buscavam compreender a natureza do fenômeno. Então foi aí que começou a aparecer a figura do Kardec. A gente vai falar um pouco mais à frente, a partir dessa investigação, né, Lau? Esses fatos deram origem a investigações sérias que buscavam compreender a natureza do fenômeno, né? Então essa investigação foi o ponto de partida para o surgimento do espiritismo que a gente vai ler na frente, né? Por quê? Da mesma forma que começaram a aparecer essas mesas, o pessoal começou a estudar para entender, mas peraí, que fenômeno é esse? Como que a mesa levanta? Como que a mesa gira? Que ela sai batendo? Então vamos entender isso melhor, né? Hoje seria fácil explicar através de vídeos, que teria IAs aí que fariam, né, através de vídeos, mas assim, a olho nu, que era como funcionava na época, você vê um fenômeno desse, realmente traz uma inquietude, né? E eles começaram a procurar entender o que estava acontecendo, né? Diante disso, surge uma figura importante, né? Um professor, um pedagogo, um discípulo de Pestalozzi, né? Que era um cara extremamente racional, um cara que pensava muito, né? Que era professor, que era pedagogo, que era bem cético, que é o Denisard Rivail, né? A gente vai conhecer mais para frente aí, vai saber que é o nosso querido Allan Kardec, né? Que depois ele se tornou Allan Kardec. Então, Denisard, como a gente já mencionei, ele era um professor, ele era um pedagogo, né, um ser extremamente racional, assim, um professor bem à frente do seu tempo, né, que ele buscava sempre estava sempre à sua frente do seu tempo, né. Então, assim, por conta disso, como a gente já mencionou aí, que ele era discípulo de Johann Heinrich Pestalozzi, né, o Pestalozzi pediu para ele que ele começasse a identificar, ajudar ele com essas questão das mesas girantes, né? Então, assim, ele começou a estudar, começou a ir atrás, começou a participar dos eventos para poder entender, assim, até de uma maneira bem cética no começo, né? Mas assim, aí ele começou a procurar lá um investigador, não um homem de fé cega. Então, assim, ele era bem cético, mas também ele tinha sua fé, né? Mas ele só começou a acreditar, isso foi palavras dele, eu acreditei quando as provas foram suficientes, ou seja, ele só acreditou quando realmente ele teve certeza, falou, realmente o que eu vi não é normal, não era para acontecer. Foi quando ele começou a acreditar após os seus estudos, né? Começou a visitar várias casas, vários locais que estavam acontecendo os eventos, né? Das mesas girantes, até que ele conseguiu juntar prova suficiente, né? Dizem o pessoal que ele anotava tudo que ele ia, ele anotava, aqui aconteceu isso, isso e isso, dessa forma. Então, assim, ele começou a anotar tudo, e quando ele chegou numa concepção, não, realmente agora as provas foram suficientes, agora eu já acredito no fenômeno. Foi quando as coisas começaram a mudar e o espiritismo começou a surgir, né? Como que ele fazia essas investigações? Como eu já mencionei, ele comparou mensagens, conferiu respostas, eliminou contradições, organizou milhares de informações. Então, assim, tudo que ele fazia, ele anotava, né? Ele tem várias anotações que ele fez para poder de tudo que ele ia vindo, né? De tudo que ele ia vendo, né? Na verdade. Até que 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, né? Foi quando ele já se intitulou como Allan Kardec, e foi quando deu-se o início formal da doutrina espírita, né? Como ciência, filosofia e moral. Após resultados de anos de investigação, de estudo, de dedicação, foi um marco para a humanidade e para o futuro da espiritualidade. E assim, então, a partir do Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro, e é o livro mais, né, mencionado e mais
aclamado, né, vamos dizer assim, pelo mundo do espiritismo, né? Então, é o livro mais... Você quer começar com o espiritismo, começa através do livro dos espíritos, lá tem várias questões que vão te ajudar a entender um pouco, né, do espiritismo. E a gente colocou uma frase: fora da caridade não há salvação, né? Está no livro dos espíritos, na questão 886. Então, só relembrando, 18 de abril de 1857, lançamento do livro dos espíritos, praticamente a fundação ali do espiritismo, né, como uma doutrina. As 5 obras básicas. Allan Kardec, durante o seu período aqui na Terra, depois que ele se batizou como Allan Kardec, né, ele codificou o espiritismo em 5 obras fundamentais, que até hoje é a base da doutrina espírita. Quais obras são essas? A gente já falou: o Livro dos Espíritos foi a primeira, 1857, né, que ele traz os princípios da doutrina espírita sobre Deus, a imortalidade da alma, as leis morais, né, tudo isso. O segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, que ele lançou em 1861, que ele ensina o que é o espiritismo e como se dão os fenômenos mediúnicos. Então lá ele vai falar tudo de fenômeno que a gente tem de mediúnico, né, ele fala lá nesse livro. O terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, também é um livro bastante lido aí, né, que é a aplicação dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, né. O que o livro do Evangelho segundo o Espiritismo faz? Ele pega as leis do Espiritismo, juntamente com o que Jesus pregava ali, né, as leis de Jesus, perdão, com a doutrina espírita, e faz o cruzamento, né, faz a aplicação prática dos ensinamentos. É um livro maravilhoso, assim, que eu recomendo muito, tá? Também. Aí, em 1865, ele lançou O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, né? Será que realmente, como que é lá? Se a gente teve uma vida aqui na Terra conturbada, tipo assim, como que vai ser o nosso futuro lá, né? Então, é onde ele fala um pouco lá do sofrimento que às vezes, né, um espírito passa quando desencarna, enfim. Lá ele explica um pouco sobre isso. E a Gênese, que é de 1868, que são os milagres e as predições segundo o Espiritismo, né? Porque o Espiritismo acredita sobre milagres, sobre as predições. Também é um livro muito bom. Tá? E ele deixa uma mensagem para nós aí embaixo, né? Que o Espiritismo não é uma crença, mas uma ciência de observação, né? Quem falou isso aí foi Kardec. E com isso, né, a gente falando do Espiritismo de uma forma geral, ele veio aqui para o Brasil, né? A partir dessa data aí começou a difundir, então, mundo afora, e, né, saiu então o Espiritismo aí vagando o mundo, e aqui no Brasil ele foi muito bem aceito, né? O Brasil hoje é a maior quantidade de espíritas do mundo, né, tá aqui no Brasil. Então, assim, graças a essas duas pessoas aí, né, Chico Xavier e Divaldo Franco, né, o Chico, que é Chico Xavier que todo mundo conhece, o médium do amor, signo da unidade, e o Divaldo Franco, né, que nos deixou, reencarnou ano passado, né. Então foram, assim, duas pessoas que ajudaram muito na divulgação do espiritismo aqui no Brasil, né, já no próximo século aí, né, na década de 1900. Então vamos lá, o que eles falaram? Homens e mulheres que com amor, dedicação e exemplo levaram a mensagem espírita a milhões de corações. Graças a esse e muitos outros trabalhadores da Seara Espírita, a doutrina se espalhou, consolidou, continuou transformando as vidas aqui no Brasil. Então, esses dois tiveram uma influência muito grande para que o espiritismo se tornasse o que tornou aqui no Brasil, né, assim, e mundo afora também, né. Todos os dois visitaram N países, né, assim, divulgaram a palavra. O Chico Xavier, quem já não ouviu falar do Chico, né? Através das suas cartas, através das suas palavras, através das suas canções. Então, realmente, o Divaldo também, né? Com sua casa lá, com seus filhos, né? Que ele criava lá. Então, enfim, são pessoas que realmente levaram a doutrina espírita para um patamar aqui no Brasil bastante elevado. O espiritismo hoje, né? Após mais de 65 anos da sua codificação feita por Kardec lá atrás, em 1867, a doutrina espírita está presente no Brasil e em diversos países, levando esperança, consuelo e esclarecimento. Presente no Brasil e no mundo, como a gente já falou, a doutrina espírita está presente em diversos países, passando culturas e idiomas, tocando milhões e milhões de vidas.
Centro Espíritas, espaço de acolhimento, estudo e prática do bem aberto a todos, sem distinção, né? O Centro Espírita hoje tem vários locais aí, então, assim, bastante acessível. Estudo, Evangelho e Caridade, os 3 pilares que sustentam a vivência cristã, espírita e promove a verdadeira transformação moral, né? O estudo, que é você estudar e entender a doutrina espírita. O Evangelho, né, que é o que Jesus deixou para nós, é o que Deus deixou para a gente aqui, que a gente precisa entender o Evangelho, até para você ter uma vida, você entender o motivo da sua vida aqui nesse planeta, né? E a caridade, né? Sem a caridade a gente não consegue nada, né? Então, assim, você precisa fazer as caridades, você precisa ajudar, você precisa estar mais próximo do próximo, né? Vamos dizer assim, né? E realmente essa frase, né, voltou a gente já tinha colocado no primeiro slide ali, fora da caridade não há salvação. Então, sim, a gente precisa fazer caridade. É o que a doutrina espírita mais prega, assim, é uma das coisas que a gente prega, né, os 3 pilares aí, estudo, evangelho e caridade. Então, é um item que a gente precisa fortalecer. Sempre tiver oportunidade, faça caridade. Então, já caminhando aqui agora para o fim, como eu disse para vocês, a gente fez uma bem rápida, bem dinâmica, né, para não ficar aquela aula enjoativa, aquela aula chata. Então, assim, vão ser vários modos que a gente vai aprofundar dentro do Espiritismo, né. Então, a gente vai deixar um texto aqui para reflexão de todo mundo, que é o seguinte: Allan Kardec passou anos estudando antes de chegar às suas conclusões. E nós estamos estudando antes de formar as nossas? Então, assim, o conhecimento é o primeiro passo para a transformação, né? Se você se identifica com a doutrina espírita ou qualquer uma outra área, comece a pesquisar, comece a estudar, comece a entender, né? Comece a correr atrás, né? Vamos assim dizer que o conhecimento é o primeiro passo para a transformação. Então, a gente só vai se transformar dando o primeiro passo, que seria o conhecimento. Então, eu vou deixar isso para vocês de reflexão, né? E já trazendo o insight da próxima aula, eu não falei no começo, mas a nossa ideia é um vídeo por semana, tá bom? Então, assim, o próximo vídeo que a gente vai fazer será sobre quem foi Allan Kardec, né? A gente vai passar... aí nós vamos entrar mais a fundo no que foi Kardec. Hoje aqui a gente falou bem rápido, né? Nós falamos ali que ele começou com um pedido Pestalozzi ali para fazer as questões das mesas giratórias. Ele começou a fazer as suas anotações, que mais tarde viraram os livros, que viraram a doutrina. Mas, assim, na próxima aula a gente vai conhecer a trajetória daquele que dedicou a sua vida à codificação da doutrina espírita, né? Então, a ideia é que no próximo domingo, às 19 horas, a gente coloque esse vídeo no ar aí. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje, né, no nosso canal Semeando Luz, Estudo, Fé e Caridade, como a gente já mencionou, que é o tema do nosso canal. Assim, a gente sabe que tem vários canais, né, que são dedicados a esse tema, e a gente quer trazer um acanto, né, mais pessoas falando, né, mais para que a gente possa difundir a prática da doutrina espírita aqui no Brasil, tá? E quem sabe no mundo. Então, para finalizar essa nossa primeira aula, eu quero aqui trazer uma oração novamente. Então, eu quero que você, se puder, fique bem relaxado, fique bem tranquilo, curve sua cabeça, feche seus olhos, se possível, né? Deixe esse momento de intimidade com Deus bem florido, que a gente possa, nesse momento, receber todas as bênçãos que Ele tem para nós, né, junto com os seus espíritos, que a gente possa reconhecer que sem Deus, né, a gente não é nada, né, conforme Kardec nos ensinou. A gente precisa ter essa união, né, entre o que Kardec nos ensinou, juntamente com o Evangelho, né, que foi o tema da nossa primeira aula, que o Espiritismo prega muito bem. Então, assim, a caridade, que é um outro tema, né, que a gente não vive sem caridade não há salvação. Então, eu espero que você tenha sido impactado, né, tenha sido tocado de qualquer forma por essa aula de hoje, né, por essa palestra, que ao final dela que está se findando, né, que você possa saído melhor do que entrou.
E espero muito que mais vídeos a gente faça sempre mais vídeos. Deus não consiga continuar nos abençoando, que Jesus consiga nos dar força para continuar caminhando. Esse foi só o primeiro de muitos. Tenho certeza que nosso canal vai ser uma bênção na vida das pessoas. Então eu queria agradecer a cada um, né, que assistiu esse vídeo e dizer que nossa intenção é a mais pura e verdadeira em trazer a palavra para as pessoas de forma simples, de forma bem rápida, de forma dinâmica, que a gente sabe como que ocorreria no dia a dia hoje. E deixe seus comentários, siga o canal, compartilhe esse link com mais pessoas para que elas possam também ser impactados com esse vídeo. E é isso, que assim seja. Então, pessoal, foi isso. Obrigado, gratidão por esse primeiro vídeo. Tá? Fico muito feliz em poder estar aqui com vocês nessa noite, poder ter esse momento aqui com vocês. Então, quero que vocês, se possível, sigam o nosso canal, compartilhem o vídeo, dê um like ali, dê um joinha. Enfim, a gente precisa muito do apoio, principalmente agora no começo. E sempre, né, a gente vai precisar do apoio de vocês, então nos ajudem aí com esse vídeo. A gente tem certeza que nós estamos aqui à disposição para ajudar e temos certeza que o canal vai ser bênção na vida das pessoas. Então, desde já eu agradeço a todos e até o próximo vídeo.